Evangelho do Senhor Jesus, assim como escreveu Mateus, pega a Bíblia aí e abre. Hoje de pé em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18. Lucas, capítulo de número 18. Versículo 1 em diante. Naquela mesma hora, chegaram-se a Jesus os seus discípulos e perguntaram: quem é o maior no reino do céu? E Jesus, chamando uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: a verdade eu vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como criancinhas, de modo algum entrareis no reino do céu. Portanto, todo aquele que se humilhar como esta criancinha, esse é o maior no reino do céu. E quem receber em meu nome uma criancinha tal como esta, recebe a mim. Mas quem ofender um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para ele que pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que se afogasse no fundo do mar. Pode sentar, meus irmãos. Jesus, especialista em ensinar, agora vai explicar para os seus discípulos uma questão muito importante. Ele vai falar sobre o que é grandeza, sob a ótica do céu. O texto começa a dizer que na mesma hora, que hora seria esta? Jesus tinha acabado de ter um diálogo com Pedro sobre o pagamento de tributo, de impostos. E ele tinha acabado de enviar Pedro para pescar, aonde ele disse que o primeiro peixe que Pedro pegasse, abrisse sua boca e haveria um estaté, uma moeda de ouro. Nesta mesma hora, os discípulos chegam e perguntam: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Eu acredito que esta pergunta surge no coração dos discípulos, porque eles já estão vendo um Pedro que participa muito do poder de Jesus Cristo. Estão vendo um Pedro engajado na obra de Cristo. E surge essa questão. Acredito eu, creio eu que para esclarecimento, será que é Pedro o maior no reino dos céus? Pelo fato de ele estar sempre participando de milagre. Será que é Pedro o maior? E
interessante que os discípulos, ainda que na ignorância, eles fazem a pergunta que mexe com a minha alma. Veja o que é discípulo. Veja o caráter, mesmo com todas as falhas. Eles perguntam: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Os discípulos estão aqui a nos ensinar que quem está ao lado de Cristo verdadeiramente não pensa em querer ser grande aqui na terra. Porque a pergunta é: quem é o maior lá em cima? Aleluia! Porque todo aquele que pensa em ser grande aqui embaixo nunca esteve ao lado de Cristo. Eles mesmo nos seus erros, eles nos deixam uma lição profunda. Eles querem ser grandes, mas querem ser no reino dos céus. Aleluia! Porque há muitas pessoas que querem ser grandes aqui na terra, mas os discípulos, a briga dos discípulos, o empenho dos discípulos, a ambição dos discípulos é ser grande no reino de Deus. Aleluia! Coisa que não se vê mais hoje. Não há briga para ser maior no reino dos céus. A briga para ser maior na igreja. A briga para ser maior, aleluia, no trabalho. A briga para ser maior neste mundo. Mas não tem ninguém mais brigando a briga santa para ser maior no reino dos céus. E havia esta competição entre os discípulos de querer ser o maior no reino dos céus. Os próprios irmãos Tiago e João chegam a pedir a Jesus que quando ele estivesse no seu reino, um sentasse à sua direita e outro à sua esquerda. A briga era para ter uma posição no céu. Essa é a ambição dos discípulos. Se você não deseja a grandeza do céu, eu sinto muito. Você não é discípulo. Aleluia. Aleluia. E Jesus, ele vai ensinar algo ainda mais profundo para os seus discípulos. Jesus disse: olhe, se vocês não se converterem e não vos tornarem como uma criancinha, de maneira nenhuma vocês entrarão no céu. Jesus está a dizer: para primeiro se preocupar em querer ser grande, primeiro se preocupe em entrar. Aleluia. Aleluia. Antes de vocês se preocuparem com ser grande no céu, preocupem-se em entrar no céu. Aleluia. Aleluia. Porque estavam esquecendo que para ser grande no céu tem que estar lá primeiro. Aleluia. Aí entra toda a questão da porta estreita. Glória. Aleluia. Jesus está dizendo: não dá para entrar no céu grandão. Aleluia. Porque a porta é pequena. Aleluia. Aí Jesus vai dar uma dica: traz essa criancinha aí pequenininha. Aleluia. Se vocês não for desse tamanho, não entra. Aleluia. Você está entendendo? Entra toda a questão da entrada no céu. O Jesus que já havia pregado sobre a porta estreita, agora está a explicar que grandões não podem entrar no reino
Deus. Aleluia. Estavam com um ego muito inflado. O ego de grandeza estava muito elevado. E Jesus agora vai dizer, olha, se vocês não diminuir, não se humilhar, e primeiro de tudo, não se converter. E por quê? Porque não adiantava apenas ser criança se não fosse convertido. Porque se você se tornar uma criança não convertida, pense numa bagunça. Você já viu um menino levado? Um menino indisciplinado? Sangue de Cristo tem poder. E temos muitos meninos, muitas crianças na fé que não são convertidas. Aleluia. Por isso que quando houve-se uma repreensão, eles fazem birra. Aleluia. Eles fazem cara feia. Eles batem o pé e dizem, eu não vou. Eles batem o pé, não faço. Sabe por quê? Porque são criancinhas desconvertidas. Não são convertidas. Aleluia. Aí Jesus, ele perfeito no seu ensinamento, diz, se vocês não se converterem primeiro e não se tornarem como uma criança. Aí as pessoas dizem, por fazerem meninices na fé, elas acham que o fato de Jesus de se tornar uma criança significa viver para sempre como uma criança. Não, porque a palavra diz que devemos crescer, devemos atingir a estatura, a altura do varão perfeito. Aleluia. O apóstolo Paulo traz essa referência. E por que atingir a estatura de um varão perfeito? Porque você começa na presença do Senhor como uma criancinha. E por que Jesus necessita de alguém que vire criança primeiro? Porque para se ensinar alguém já adulto é uma missão quase impossível. Jesus está se referindo a esta questão. Eles queriam aprender, os discípulos, como ser grande no reino dos céus. Os discípulos queriam aprender qual o significado de grandeza no céu. Jesus disse, para eu ensinar vocês o que é ser grande no céu, vocês têm que se tornar criança. E por quê? Porque para se ensinar uma criança é muito mais fácil. Aleluia. Aleluia. É como uma árvore ainda tenra, ainda ali pequenininha, novinha. É fácil de arrancar ela e plantar em outro lugar. Mas uma árvore já adulta, dificilmente ela vai pegar em outro lugar. Deve se tornar como uma criança. Os discípulos querem saber como ser grande no céu. Havia um homem chamado João Batista, um grande profeta de Deus. Jesus disse que para os nascidos de mulher, ninguém era tão grande como João Batista. Tão cheio do Espírito Santo. Um grande profeta. Mas Jesus, ele diz que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Por aí você tira a noção de grandeza do céu. Que o menorzinho lá no reino de Deus ainda era maior do que o maior homem que existia na terra, chamado João Batista. Aleluia. Só para se ter uma noção de grandeza. João Batista, já maduro na fé, cheio do Espírito Santo, ele diz a seguinte tônica, a seguinte frase: que eu diminua e ele cresça.
Aleluia. Eita glória. A maturidade de João Batista nos ensina que para ser grande, Jesus tem que ser maior. Aleluia. Jesus nunca será grande. Perdão, você nunca será grande se Jesus não for maior do que você. Os discípulos naquele exato momento estavam se sentindo maiores que o seu Senhor. Porque quando se está preocupado em ser grande, não adoramos aquele que é grande. Não entendemos o tamanho do Salvador. Aleluia. Deve ser por isso que você ainda não se rendeu a Jesus. Porque na sua mania de grandeza, você não consegue enxergar quem realmente é grande. Que o grande é Ele. Que o grande é Jesus. João Batista entendia que enquanto mais pequeno João ficava, maior Jesus ficava. E enquanto maior Jesus ficava, mais Jesus engrandecia ele. João, aleluia. Porque Jesus dá testemunho de João. Jesus diz, dos homens que nascem aí, de mulher, ninguém é tão cheio do Espírito Santo. Não há profeta maior do que João. Não há profeta grande como João. Mas ele se faz pequeno. Ele se faz humilde. Ele se faz o menor. Aleluia. Entre os discípulos havia essa discussão sobre quem seria o maior. Jesus tem que ser o menor. O maior será o menor. Aí vem lá na frente mais um apóstolo. O apóstolo da graça. Chamado Saulo. Aí Jesus transforma ele em Paulo. E o nome Paulo literalmente significa o menor. Aleluia, aleluia. Oh! Jesus não queria revelar quem seria o maior dos apóstolos, mas era aquele que se humilharia ao ponto de dizer, miserável homem que eu sou. Aleluia. Ele chega a dizer para eles, eu que sou o menor dos apóstolos. Aleluia. E Jesus disse, tu é o maior. Aleluia. A tua obra será maior. E Paulo dizia, eu sou. Os discípulos imaturos diziam, queriam ser o maior. Mas para ser grande no reino dos céus, não basta querer. O céu é quem determina. Aleluia. O maior seria o menor. Jesus ele está a declarar, o maior está vindo aí. O maior dos apóstolos está vindo aí. Aí o maior dos apóstolos chega a dizer, eu que sou o menor dos apóstolos. Aleluia. Ele se considerava o menor dos apóstolos, mas seria o maior de todos eles. Paulo que se tornou uma criancinha. Aleluia. Paulo que foi rejeitado no seu apostolado, que foi descredibilizado, desacreditado. Ele dizia, não, eu sou o menor dos apóstolos. Mas foi o que teve mais obra. Foi o que realizou a maior grandeza. Os discípulos estão aqui com essa indagação por não dar ouvidos ao ensinamento de Jesus. Como assim, irmão? Em Mateus capítulo 5, a gente está em Mateus capítulo 18. Em Mateus capítulo 5, versículo 19, nós vemos Jesus ensinando a todo mundo, inclusive aos discípulos, como ser grande no reino dos céus. E como ser pequeno no reino dos céus também. Jesus, ele termina de pregar o sermão do monte, aonde ele determinou os seus mandamentos particulares, associados, é claro, aos mandamentos da lei. Jesus, ele dá vários mandamentos, e
E no capítulo 5 de Mateus 5,19, ele diz o seguinte: todo homem que não praticar o menor desses mandamentos será considerado pequeno no reino dos céus. O menor no reino dos céus. Mas todo homem que praticar e ensinar estes mandamentos será considerado grande no reino dos céus. Olha o que Jesus está dizendo. E quem pratica a palavra e ensina é considerado grande lá no reino dos céus. Aleluia. Mas quem não pratica não é considerado o menor, o pequeno, o ínfimo no reino dos céus. Esta é a noção de grandeza. Por que Paulo é o maior dos apóstolos? Primeiro, porque se considerou o menor. Segundo, porque praticava e foi um dos maiores ensinadores do Evangelho. Mas os discípulos não absorveram o que Jesus explicou sobre grandeza, sobre a ótica do céu. A grandeza sobre a ótica do céu não está associada, aleluia, ao ministério que você faz parte. Não. A grandeza sobre a ótica do céu está associada com a relação que você tem com a palavra. Com o nível de prática da palavra. Com o nível com que você pratica e ensina a palavra. Aleluia. Este é grande no reino dos céus. Apesar de muitos não darem nada, quem é considerado grande no reino dos céus é quem pratica e quem ensina a palavra. Como os discípulos, não entenderam o que Jesus está explicando em Mateus 5, eles estavam ainda muito longe dessa realidade. Aí Jesus disse: vou ensinar de outra forma. Sejam humildes como crianças. Eu vou dar uma outra possibilidade de grandeza no céu. Sejam como as crianças. E por quê? Porque lá atrás vocês não aprenderam o que eu quis ensinar sobre o que é grandeza. E por quê? Porque são grandes. E quando você se torna grande, você não pode aprender. Aleluia. Porque aprender é uma dádiva das crianças. Aleluia. Sabe por que vocês não aprenderam o que eu ensinei em Mateus 5,19? Porque vocês são grandes. Acham que são grandes. Agora eu quero que vocês sejam crianças, para eu poder ensinar tudo de novo. Aleluia. Aleluia. Todos de pé. Quero